Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Fique conosco, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, faça seu comentário, é muito importante para nós. Essa pré-aula ela é gravada aqui na Congregação da Boa Esperança, sob a coordenação do pastor James, certo? Fique conosco, nós estamos felizes com a sua presença. Hoje o tema da lição é a lição 13, a última lição desse primeiro trimestre. Estamos nos despedindo dessa maravilhosa lição, trouxe grande mensagem para nós. Com o tema, a lição de hoje é voltados os olhares para a bendita esperança. O texto que se encontra lá em Tito, capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, certo? Que diz assim: a nossa esperança é algo vivido e real, não se baseia em utopia nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado pela história. A nossa lição ela tem a base bíblica, no qual a gente já viu aqui a primeira, que é em Tito 2:13, e a segunda base bíblica para essa aula, ela está firmada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 11. Leia com seus alunos na sala de aula, certo? Que é muito importante, é a base da nossa aula, que nós vai ser ministrada, certo? Nessa pré-aula. E é muito importante sim que você leia com seus alunos, é de suma importância. A nossa introdução da lição, ela vai dar a parte introdutória para a nossa lição. A expressão bendita esperança, certo? Se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. A expectativa ela vem aumentando. Essa é a introdução da lição, a bendita esperança, certo? Que se refere à segunda vinda de Cristo. A igreja ela está ansiosa, ela espera muito ansiosa e vigilante essa volta de Cristo para vir buscar a sua igreja, irmão Diego. É de suma importância essa aula, porque vamos ver, essa aula é uma aula escatológica. É um assunto escatológico, é de suma importância. Hoje já não se fala muito na escatologia nas igrejas, estamos esquecendo muito esse assunto, irmão Diego, porque estamos colocando de lado a suma importância que tem a volta de Cristo. Nas igrejas tem muito esse sloganzinho, o nome breve Jesus voltará, mas parece que estamos esquecendo. Ele vai voltar, ele vem buscar a sua igreja. E essa aula que a gente vai ver, que é a lição 13, ela vai nos mostrar uma pequena parcela desse assunto, irmão Diego, tão importante. É verdade. A paz do Senhor, querido espectador do nosso canal. E nesse primeiro ponto nós vamos ver isso, né? Essa verdade. O primeiro tópico é breve o Senhor virá. E nesse primeiro ponto, a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é um evento que a igreja pentecostal aguarda ansiosamente, né? Pelo Espírito Santo, nós vamos sentindo cada vez mais o nosso coração se aquecer, porque a vinda do nosso Senhor se aproxima. Nós temos visto alguns sinais se cumprindo, né, irmão Salomão? E Jesus disse que seria como as dores de parto, e assim como no parto os eventos de dores vão aumentando a frequência e intensidade, é o que parece estar acontecendo, queridos. Enquanto nós gravamos, vivemos uma pandemia em escala global. Correto, né? Todas as ilhas, países do mundo foram alcançados por esse vírus e vivemos esse momento. E pestes são um dos sinais, né? É uma das características que vão cercar os episódios que estão junto da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda do Senhor Jesus Cristo é parte do que a igreja pentecostal, e esse é o tema da nossa revista, né? É parte da nossa fé. Precisamos saber, e aqui o autor da lição
nos leva a Atos, que vemos aquele episódio em que Jesus subindo ao céu, 2 varões de branco dizem: olha, assim como ele está indo, ele vai voltar. Então a nossa fé se baseia, irmãos, também na promessa de que Jesus virá buscar a sua igreja. Então é sobre isso que vai tratar a nossa lição de hoje. E nesse primeiro ponto, o autor comentarista da lição tratou de lançar alguns fundamentos sobre isso. Então, olhando ainda para a leitura bíblica em classe, no versículo 11 está lá: ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Ele só faz aqui uma observação, né, de que os anjos ali apontavam para a vinda em glória e não o arrebatamento. Então, feita essa observação, chegamos ao segundo tópico, não é isso? O segundo subtópico, irmão Salomão. Correto, né? Já pegando o gancho aqui do seu tema, que é a vinda de Cristo, a segunda vinda, é muito bom a gente relatar a diferença. A gente vai ver isso na nossa lição, a diferença da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, certo? E ao longo eu não vou adiantar para a gente não colocar para não matar a sequência da lição, mas a gente vai ver muito bem detalhado ao longo da nossa lição. Como o Nego falou, o nosso segundo subtópico é uma promessa de Jesus. Isso é uma promessa. Essa promessa foi dada através de Jesus, que ele voltaria. Está lá em João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nosso Jesus falando, é uma promessa de Jesus. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vai passar, não passarão. Então, quando Cristo prometeu que ele vai voltar, então ele vai voltar sim. Mas eles aqui, mas parece que antes do Pentecostes o discípulo ainda não tinha uma compreensão exata dessa vinda. Eles não tinham, certo? Eles aqui: Senhor, restaura tu neste tempo o rei em Israel. Aí a resposta de Jesus foi: não cabe vós a saber qual o tempo exato da vinda do Senhor. Então só Deus sabe a vinda. Então a gente vai ver ao longo da lição a importância também de estarmos preparados, porque não sabemos o dia. No versículo diz assim: mas Jesus os corrige por 2 razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusivamente do Pai e está fora do radar humano. Quer dizer, é exclusivamente do Pai. Está afirmado no versículo 7, diz assim: e disse, não vos pertence saber os tempos ou algumas que o Pai estabeleceu para seu próprio poder. Então não cabe a nós saber o dia que ele vem. Algumas igrejas, alguns teólogos, alguns pastores de algumas igrejas já marcaram a data em algum tempo atrás e não aconteceu, porque não cabe nenhum humano saber o dia da vinda do Filho do Homem, só unicamente a Deus. Então só cabe a Ele. A restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Um dia Deus vai unir todos os povos, gentios, judeus, certo? Vai unir todos os povos numa única igreja, numa única noiva, que vai ser salva e vai ser levada aos céus. Um único povo unido em um só propósito: adorar o Senhor por toda a eternidade. Por isso que ele diz: em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. No versículo 8 ele fala sobre isso. Então a ideia é a promessa de Deus através de Jesus, que ele vem buscar a sua igreja para unirmos um só povo. Glória a Deus, né? A exaltar a esse Deus que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Jesus. É verdade, irmão Salomão. E assim como nós vimos nos tópicos anteriores, essa é a noção que nós temos. O dia se aproxima, né? Então, como nós vimos no primeiro tópico, no segundo, todos os ramos do cristianismo convergem para a fé de que Jesus vai voltar. Ele não deixaria que a obra que fez enquanto passou pela terra, e deixaria
o ser humano abandonado, ele redimiu para concluir essa obra posteriormente. Ele fez na cruz o que só ele poderia fazer. Correto, né? E prometeu voltar. Então todos os ramos, queridos, do cristianismo concordam que ele vai voltar. O que diverge é em como isso vai acontecer. Primeira vinda, segunda vinda, arrebatamento, vinda em glória. E essa lição vai passar por esses pontos. No terceiro subtópico desse primeiro tópico que estamos vendo, o autor chama atenção para isso. O que percebemos é que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem. E essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Como o nosso irmão Salomão falou, ninguém sabe o dia e nem a hora. Mas olhando para os sinais, queridos, Jesus disse que nós saberíamos. Porque ele fala dizendo, vocês sabem olhar para o céu e dizer como está o tempo. Então, da mesma forma, os sinais vão apontar para quem quiser enxergar que a sua vinda está próxima. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, e isso aconteceu no último grande avivamento global, que data do início do século XX, né? Que a partir do avivamento da Rua Azusa se espalhou pelo mundo inteiro. Os pentecostais são um movimento, o maior movimento protestante do mundo. Outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta sua bandeira tremulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano. Então, existem muitos outros sinais, mas esses saltam aos olhos, né? Porque, veja só, o batismo no Espírito Santo, o avivamento espiritual que inicia na Rua Azusa, varre o mundo todo. Que Joel profetizou antes. Profetizado por Joel. E gentios experimentaram no mundo inteiro o derramar do Espírito Santo. E o segundo aspecto, o segundo grande sinal é a restauração do Estado de Israel, que acontece em 1948. Veja, irmãos, Israel deixa de ser nação em 70 depois de Cristo, né? Depois da diáspora, Israel é invadida, e nós sabemos o que aconteceu ali. Na diáspora, Israel deixa de ser nação, os judeus são espalhados por todo o Império Romano, perseguidos. Queridos, e em 1948, né? 1900 anos mais ou menos depois, o Estado de Israel é restaurado. Glória a Deus. A nação ressurge, o que fica nítido, a ação da mão poderosa de Deus para restaurá-lo. Fica nítido. Nações se levantaram para destruir Israel. Israel é recém-formado, se defende e rebate o ataque das nações que o cercavam. Então, queridos, esses são sinais claros, e como Jesus falou, olhem para a figueira. Quando os seus galhos estiverem cheios de folhas, de frutos, vocês sabem que está próximo. Então, a figueira esteve como que morta, né, irmão Salomão? Correto, né? Desde 70 depois de Cristo. E agora volta a dar frutos, amados. Então, esse é um sinal importante, dentre outros que a Bíblia menciona. Amém, né? E uma das que você falou, um dos sinais, é que a fundação do Estado de Israel, por essa fundação do Estado, ela foi estabelecida, muitos judeus que tinham sido espalhados voltaram para Israel, né? E que é uma das profecias que fala que os judeus, os filhos, iam voltar para Israel. É um dos sinais também, glória a Deus, aleluia. Vamos dar início também ao nosso segundo ponto da nossa lição, que tem como tema a necessidade de vigilância. Então vamos ver agora o porquê necessário vigilância. Porque devemos estar atento à volta de Cristo. Estar vigilante é estar pronto para qualquer coisa, para qualquer ação, entendeu? Que venha nos surpreender. É por isso vamos ver agora a importância de estarmos vigilantes. A vigilância se faz necessário porque ninguém sabe o dia
da vinda de Jesus. Nós já falamos no início, ninguém sabe o dia, unicamente o Pai, unicamente Deus sabe o dia que Ele vai enviar o seu Filho para buscar a sua igreja. A importância de nós vimos a diferença entre a vinda de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda de Cristo, vamos ressaltar para a gente dar sequência agora, a primeira vinda de Cristo, que Ele veio e morreu numa cruz para nos salvar. E ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a primeira vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ela se divide em duas etapas. A segunda vinda é em duas etapas. A primeira etapa, Cristo vem buscar a sua igreja. Só quem vai ver esse aparecimento de Cristo é o salvo, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Essa é a primeira etapa da segunda vinda. A segunda etapa da segunda vinda é quando Ele vem em glória. A Bíblia diz que todo olho o verá. Glória a Deus. Então, e os que foram arrebatados, a noiva vem com Ele, e todo olho vai ver Cristo com grande poder e grande glória. Então, para bem compreensão das duas vindas de Cristo, é dessa maneira, certo? A primeira vinda, Ele veio, morreu, ressuscitou e foi para o céu. A segunda vinda se divide em duas etapas. A primeira etapa é a noiva da igreja, vem buscar a noiva, só o salvo vai ver, certo? E a segunda etapa é todo olho o verá. Então, primeiro subtópico do segundo ponto é exortação à vigilância, certo? O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Está lá em Mateus capítulo 24, o versículo 44, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão, por que essa razão? A razão disso é porque ninguém deve saber quando vai acontecer a sua vinda, certo? Ninguém deve saber, unicamente Deus. Alguém pode dizer, mas por que, irmão Diego? Ninguém pode saber a sua vinda? Porque unicamente se a humanidade soubesse que Cristo vinha buscar a sua igreja e aproveitar os dias que estão disponíveis, no dia seguinte, a igreja não ia caber de gente. Se arrependendo, né? Ia tanta gente se arrependida, porque, claro, se ele vem amanhã, hoje eu vou procurar a igreja para pedir perdão pelos meus pecados. Isso seria um ato de hipocrisia, porque não haveria uma entrega total, certo? Sincero. Não haveria sinceridade nisso aí. Viria unicamente por medo de sofrer as consequências da desobediência. Então, um dos motivos é esse, que não tem como. Essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. Vocês vão ver lá em Atos, 1 Tessalonicenses. Olha só o que diz, 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículos do 2 ao 6. Eu vou ler para os irmãos, para melhor compreensão. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição, como as dores de parto, como o nosso irmão Diego relatou, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, sejamos sóbrios. Olha só o conselho que os apóstolos dão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Devemos estar vigilantes, porque Deus vem buscar a sua igreja. Aqui é o alerta dos apóstolos, certo? O ensino de Jesus nos adverte em palavras, nos diversos ensinos, como em Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, de muita ênfase e necessidades de os crentes estarem atentos à vinda de Cristo. Então, ele nos alerta e nos exorta à vigilância, irmão Diego, para estarmos prontos, porque ele vem. Pode o mundo dizer que não vem, está passando muito tempo, mas ele vem buscar a sua igreja. Amém. Com certeza. É nossa fé, eu creio. Eu creio também, assim. E nós sabemos que as promessas de Cristo não são quebrantadas. Não, verdade. Ele cumpre. Irmãos, e é interessante observar isso, como o irmão Samuel falou, ninguém sabe o dia e a hora
E é para que o mundo pense que ele não vê mesmo, é para o caráter dos homens ser trazido à tona, né? Correto. Veja bem o que acontece quando Noé anuncia o dilúvio e caçoam dele, né? Não acreditavam que pudesse chover a ponto de inundar a terra e que Deus cumpriria o que ele anunciava. E essa é a ideia por trás de não anunciar dia e nem hora, né? Para que o caráter dos homens se revele. Observe o que a parábola diz quando Jesus, falando à multidão, conta aquela parábola dos servos, em que um deles diz que o meu Senhor tarda em vir. Observe isso, ele tarda em vir e começa a bater nos colegas e exercer mal o seu papel de mordomo. Observe isso, nosso Senhor, o Senhor tarda em vir. Então, é para que o homem exponha o seu caráter, é para não acreditar mesmo que ele vem. Né, irmão Salomão? O irmão ia falar? Eu ia falar assim, por exemplo, o que Noé contou, né, virou uma piada, né? Não acreditaram nele, não acreditaram e o dilúvio veio e matou a todos. Exatamente. É nisso que nós cremos. Aí o autor da lição conclui esse tópico falando sobre os alarmes falsos. Verdade, muitos líderes olhando esses sinais, queridos, porque existe uma fronteira muito clara que divide a tentativa de adivinhação de uma data, de um período, e olhar para os sinais como a Bíblia quer que olhemos. Os sinais que Jesus deixou foi para demonstrar que, número 1, ele tem o controle da história nas suas mãos e de todas as coisas. E número 2, para que a igreja seja alertada. Mas não é para que a gente determine dia e hora da sua vinda, como muitos líderes tentaram fazer. É claro que todos eles se deram mal. Ninguém, até hoje, que tentou marcar uma data para a vinda de Cristo, obviamente acertou. E não é para ser assim. Os sinais não são para nos indicar dia e nem hora. Verdade. Jesus já deixou claro que isso está reservado exclusivamente ao Pai. Então, o que nós, olhando para a Bíblia, podemos observar é que as profecias, os sinais, são para alertar os que creem, como Paulo fala em Tessalonicenses, não é, irmão Salomão? Correto. Veja só, a palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e alarmes falsos. Então, acho que para a gente resumir, o objetivo, como nós falamos, em primeiro lugar, é mostrar o controle de Cristo sobre toda a história, sobre todos os eventos, sobre a humanidade. Ele não perdeu, amados, o controle das coisas. E, em segundo lugar, é nos trazer esperança, como nós falamos, para que a gente olhe para os sinais e o nosso coração se alegre. O nosso Senhor está vindo. Amém, é verdade. E falando sobre o controle, não está falando sobre isso aí, sobre o controle, né? Às vezes a gente fica pensando que o que está acontecendo hoje com a Terra, essa praga aí matando muita gente, alguns dizem, alguns acham que não existe Deus, e se existe, ele perdeu o controle, né? Como o irmão falou. Mas não, irmão. Deus está no controle de tudo. Não cai uma folha, não seja da vontade desse Deus Todo-Poderoso. O terceiro ponto da nossa lição tem como tema vivendo com fidelidade, certo? A gente viu nos dois tópicos, vimos que Deus vai voltar, Cristo vai voltar, tema a breve o Senhor virá. Vimos também a necessidade da vigilância. E agora vamos ver sobre vivendo com fidelidade. A fidelidade é muito importante, certo? Vai ver. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Cristo. Então, quem vive em fidelidade com Cristo, ele nunca perde as esperanças. A esperança está arraigada, ligada a Cristo Jesus. Ele tem essa plena confiança. E nesse primeiro ponto do terceiro tópico, diz assim, a definição, que é felicidade, fidelidade. Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, lealdade,
estão vendo o que é ser a pessoa fiel, né? Fidelidade. O termo fidelidade também se refere também à verdade, lealdade, pertence ao mesmo campo sinótico da Bíblia. O Senhor Jesus, entre nós, testemunha da verdade e fidelidade. Vocês vão ver aqui sobre essa fidelidade, aqui em Jeremias capítulo 42, o versículo 5, que diz assim: então ele dissera a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade, se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus. Olha só como a fidelidade que Deus define aqui. O homem tem que ser fiel para todo sempre. Não pode haver bater na sua mente nenhuma dúvida sobre a palavra de Deus, sobre o poder de Deus e sobre a sua vinda, que ele vem buscar. Vamos dizer não, mas ele vem sim. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Isso é fidelidade, certo? A gente está vendo uma definição de fidelidade. Por que tem que ver sobre isso? Porque algumas pessoas traz outra definição, que não é essa, que não é a correta, que não está pautada na palavra de Deus. Então nós cristãos temos essa definição de fidelidade, certo? Fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos, ser o que a Bíblia diz, sim, sim, não, não. A Bíblia diz: o que passar disso aí é procedência maligna. O crente fiel, ele permanece firme na rocha eterna, irmão dele. Glória a Deus. E no segundo ponto, a gente explora a fidelidade de Deus. E aí todo mundo conhece, ou já deve ter ouvido falar, né, aquele versículo clássico: Deus é fiel. Né? No início dos anos 2000 era uma moda muito grande. Entregar nos para-brisas dos carros, né? Deus é, queridos, Ele é fiel. E uma verdade complementar é que, ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, nesse segundo subtópico, o autor vai falar sobre a fidelidade de Deus, que, diferente da fidelidade humana, que é inconstante, a de Deus permanece para sempre. Ela é a fidelidade perfeita, a expressão de fidelidade e firmeza muito além da compreensão humana, porque é imutável. A fidelidade de Deus é inabalável, queridos, e é constante. Deus é o mesmo em seus atributos e caráter, ontem, hoje e será por toda a eternidade. Então, a fidelidade de Deus se caracteriza por isso, ela é perfeita. Então, como disse o apóstolo Paulo, mesmo que a gente seja infiel, inconstante, ele não. Ele é fiel e não pode mudar, porque isso negaria o seu próprio caráter, a sua própria natureza. Então, mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Glória a Deus por isso. Amém. Vamos para o terceiro subtópico, a fidelidade como virtude cristã. A gente, quando se ensina sobre a palavra de Deus, sobre fidelidade como virtude, e é uma virtude que vem de Deus, certo? O crente tem que vivenciar isso. As pessoas têm que ver isso em você, aonde quer que você esteja. Diz assim a nossa lição: os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexões são vistas nas criaturas humanas. Então ela reflete em nós. Quem vive em fidelidade com Deus, as pessoas não olham em nós, vê irmão Salomão nem irmão Diego, vê a fidelidade de Cristo em nós, vê Cristo em nós, certo? Ela é mostrada através de nossos frutos diários, com nossos irmãos, com nossos amigos, com os nossos vizinhos, certo? Então essas virtudes aparecem naturalmente. Diz aqui: a fidelidade é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo, do Espírito na vida do crente. Quando o Espírito Santo ele entra no homem, ele traz transformação de vida, mas ele quer a permissão do homem, ele quer que o homem permita
que isso aconteça. Ele não vai chegar na porta e meter o pé na porta e arrombar, não. Ele quer que você permita que ele faça essa transformação. E é um dos frutos do Espírito também. Está lá em Gálatas 5, 22, que diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Faz parte de um dos frutos do Espírito, certo? Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta, nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas, ilustrações, como importante virtude na vida do crente. É de suma importância na vida do crente. Então, a gente tem que viver essa fidelidade, porque ela é uma virtude. Eu digo assim, ela vem das fontes eternas de Deus, através de Cristo Jesus. E essa fonte, ela é inesgotável, ela não se esgota, ela não se acaba. Mas quando o crente, ele bebe dessa fonte, olha, eu digo para você que onde quer que você esteja, as pessoas não precisam dizer que você é crente, que você é salvo. Não, as pessoas vão falar de você. Esse irmão é um homem de Deus, ele reflete Cristo na sua vida. Isso irmão Diego, fidelidade como virtude cristã através de Cristo Jesus na vida do crente. Glória a Deus. Maravilhoso, não é, irmão Salomão? Poder descansar nas promessas e na fidelidade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Pedindo a Ele para nos ajudar a ser fiéis também, não é? Verdade. E no último subtópico, queridos, desse terceiro, nós vamos ver os tempos e as estações. Os discípulos questionam Jesus acerca da vinda, do estabelecimento do seu reino, e ele responde dizendo: não vos pertence saber os tempos e as estações. É interessante que aqui no original ele diz os tempos e as estações, o Cronos e o Kairos. É interessante porque o Cronos vem do tempo que nós podemos mensurar, dia e hora. E o Kairos, a estação ou época, fala de algo muito mais abstrato, de um ponto no tempo, um conjunto de tempo, um período na história. Então, o Kairos é mais abstrato e muita gente relaciona sempre ao tempo de Deus, porque fala de um período numa escala de tempo ou de um momento no tempo que corresponda a uma estação. Então, nós vemos Jesus falar que não caberia a nós saber o Cronos nem o Kairos, dia e hora específicos, muito menos quando a sua vinda ou o estabelecimento do seu reino se daria em termos de estações. Isso é interessante, porque aí como é que ficam os sinais, não é, irmão Salomão? Ele diz que não nos caberia olhar para essas coisas e saber, né, os tempos e as estações de Deus. É verdade, irmãos. Nós vamos vendo ele se aproximar quando as profecias vão se cumprindo. Nós, olhando para o que está acontecendo, vamos sentindo que se aproxima o dia. Mas mesmo assim a gente não consegue determinar dia e hora, o Cronos, e nem o Kairos. Porque mesmo com os sinais como estão aí, quem é que sabe quando o Senhor Deus vai determinar o fim de todas as coisas, o arrebatamento da igreja? Essas coisas estão reservadas. E ele conclui esse tópico falando sobre isso. É muito importante, amados, a gente se apegar ao que a Bíblia quer nos transmitir ao deixar as profecias, que nós compreendermos que todas as coisas estão sob o controle de Deus e que essas promessas são para avivar em nossos corações a esperança da sua vinda. As profecias são para avivar em nossos corações a esperança da sua vinda. É para nos trazer, queridos, contentamento, que nós olhamos para o cumprimento das suas profecias, por causa desses dois aspectos: o controle de Deus sobre todas as coisas e olhando assim para nós é motivo de alegria e fortalecimento da fé. Glória a Deus, irmãos. Estamos chegando mais ao final desse trimestre, tão maravilhoso. A gente aprendeu muita coisa, ricas mensagens.
e tenho certeza que Deus falou ao seu coração, ao nosso coração. A conclusão da lição diz assim: viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a sua vida. A gente aprendeu que devemos ser fiel a toda a nossa vida, até o final. Que no final da nossa vida, a gente podemos falar, como falou aqui lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8 diz assim: desde agora a coroa da justiça minha está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus, aleluia. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. A condição é ser fiel até o fim. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender os céus, 2 anjos reafirmaram essa promessa: esse Jesus dentre vós foi recebido acima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. A volta de Jesus para nós levar ao céu é a esperança da igreja. A gente guarda, a gente tem essa esperança. Pode o mundo sofrer, passar perseguição, a gente pode chorar lágrimas de sangue, mas a nossa esperança um dia, amado, é encontrar Cristo na glória. E a gente quer encontrar você também lá na glória. Aleluia. Agradeço a Deus por a sua presença, certo? Continue conosco. Eu espero que a mensagem tenha ficado no seu coração. O professor que vai dar aula domingo, olha, é uma pré-aula para você ter uma noção sobre a lição. Não deixe de ir para a EBD, vá para a sua EBD, tá certo? Assista a sua aula e fique conosco. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. A paz do Senhor. A paz do Senhor para todos. Amém.